Estamos de volta com mais um episódio do podcast do Geração da Prosperidade. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Carol Guimarães, maravilhosa, faz bolos incríveis, né? Que eu, na verdade, eu acho que não são bolos, são obras de arte que a Carol Obrigada. faz. E, Carol, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Conta um pouquinho pra gente como é que você começou nessa trajetória, né? Empreendedora, empresária, né? Que hoje você já é uma empresária. Carol faz. Daqui a pouco eu vou contar, porque senão eu fico querendo dar spoiler. Vai, Carol, conta pra gente. Na verdade, é o meu segundo comércio, né? Vamos dizer assim. Eu tive uma cafeteria em Ubatuba, que foi na cidade que eu cresci, e depois eu trabalhei, fui para a área de eventos, fui para a área de gastronomia, trabalhei em outros lugares, e aí até que com a pandemia eu trabalhava num hotel, o hotel fechou assim, né? Tudo acabou, né? Tudo fechou. E E aí eu decidi abrir o ateliê. Então ele surgiu na pandemia, com a ideia de, tipo, além de me sustentar, obviamente, mas também de confortar todo mundo que estava trancado em casa, né? Que não tinha o que fazer, não podia sair para comer nada fora. Então, aí que surgiu o ateliê. Que legal. Então, o início dele não foi diretamente voltado para noivos, né? Não. Foi para todas as pessoas que queriam. Gente, o bolo da Carol é maravilhoso, né? Quem tiver a oportunidade de provar, é maravilhoso. Ela tem vários recheios, várias coisas maravilhosas. Então, eu sou suspeita para falar. Mas então, Carol, e aí você foi fazendo isso para as pessoas durante a pandemia e o ateliê foi crescendo. Sim, foi. Eu comecei em casa, eu morava num quarto e sala, assim, praticamente. E E daí, na pandemia também, o meu atual marido veio morar comigo, na pandemia, e aí a gente começou junto. A gente vendia principalmente pelo iFood, né? Na época, que era o meio que tinha como Sim. entregar. E aí foi indo, foi indo. A gente mudou de apartamento para um apartamento de 2 quartos. Depois desse apartamento, a gente veio a ter uma loja em Botafogo, porque daí foi crescendo. Mas até então não era voltado para casamento, para eventos de uma forma geral. Só que quando a gente já estava em Botafogo, alguns clientes nossos começaram a pedir para a gente fazer os bolos de casamento. Que daí começou a abrir, né? É, Podia ter evento de novo e tudo. E foi daí tudo eles foram. voltando. Aí eles pediram pra gente. E foi aí que começou. E foi quando eu me interessei e gostei dessa área. E achei que pudesse ser uma forma de mostrar a minha parte artística que eu sempre gostei, né? Que eu sempre gostei dessa linha, vamos dizer assim. Então foi isso, basicamente, assim, que Que aconteceu. legal. E aí você acabou seguindo para esse caminho, né? Sim, aí hoje a gente continua fazendo alguns bolos mais dia a dia, né, para os clientes que já conhecem a gente, que costumam pedir, mas não é algo que a gente divulga mais, né? A gente faz porque os clientes conhecem e a gente continua fazendo. Mas o foco agora é o bolo de casamento ou de aniversários, bodas, enfim. Entendi. Embora o mercado tenha mudado, a gente vê que algumas empresas, né, algumas pessoas começaram a fazer bolos diferentes, né, formatos diferentes, mas no final é sempre tudo muito parecido, né? E o que me chamou a atenção quando eu conheci o teu trabalho, é por isso que eu falei obras de arte, porque os teus bolos eles são muito diferentes, né? Eu, por exemplo, nunca tinha visto, e eu já trabalho no mercado de casamentos há bastante tempo, eu nunca tinha visto realmente nada parecido, né? Não é aquele formato tradicional, mas é algo muito elegante, né? Porque as pessoas têm muito medo de sair do tradicional, achando que vão impactar, achando que vai ser algo. Ah, não tem nada a ver, não vai combinar com a minha decoração, não é por esse caminho, mas na verdade. É muito elegante o teu trabalho, é muito bonito. Eu queria que você me falasse um pouquinho, né? Como é que surgiu isso? Isso é algo teu? Ou foi alguma ideia que você teve? Como é que foi isso? Então, é que eu não sou nada tradicional.
não é meu perfil, assim, né? Ser clássica, tradicional, não é esse meu estilo. E eu acho que você leva muito do que você é, da sua essência, para o que você produz, né? Então, os bolos, eu sempre gostei dessa linha mais moderna, contemporânea, um pouco mais minimalista, sem grandes excessos no bolo. Apesar de alguns eu fazer com um pouco mais de coisas, não tão minimalista, mas sempre numa linha mais moderna. E eu acho que também eu pego muita inspiração de fora, né, do Brasil, ou até de fora do Rio, principalmente. Assim, acho que aqui eu não tenho ninguém que eu me inspire. Mas eu trago muita coisa de fora e trago muita coisa de outras áreas. Então, eu gosto muito de ver moda, gosto muito de ver arquitetura. Essas outras áreas me inspiram muito mais para produzir um bolo, né? Eu fiz agora recentemente um até para um coquetel, que eu me inspirei muito na Art Deco. Então, fui trazendo essas inspirações, sabe? Acho que é mais ou menos por aí que vai minha criação. E Carol, você agora também desenvolveu um produto muito legal, né? Que é uma ilha de doces para casamentos, eventos. Então, fala um pouquinho como é que funciona isso. Então, porque além da estética, né, eu me preocupo muito com a questão de sabor. É, Então, eu acho que tem que ser algo que você vai comer e vai falar assim, cara, não é incrível, sabe? E aí eu decidi, eu já fazia parte de sobremesas, né, quando a gente começou e tudo mais, então eu decidi trazer essas sobremesas para o casamento, né? Que agora também tá super em alta, tem as ilhas de sobremesas, né? Que não seriam os docinhos, mas sim sobremesas grandes, ou até minis mesmo, mas eu particularmente gosto das grandes. Então, fazer uma mesa só de sobremesas, né? Uma ilha de sobremesas. Ai, que Então, é essa maravilhoso. linha que agora a gente está colocando também no mercado, já que a gente já tem esse know-how de sabor, de apresentação, né? Então, a gente está pegando essa oportunidade no mercado. Entendi. E hoje, assim, qual é a tua maior preocupação na hora de atender os casais, né? Porque você já tem esse trabalho diferenciado, né, com relação à estética. E é muito legal você trazer, né, da onde você se inspira, porque as pessoas nunca imaginam, né, que quem trabalha com bolo vai se inspirar em arquitetura, decoração, né? Porque as Sim. pessoas às vezes ficam muito presas ali, né, no seu quadradinho, no que elas fazem, e isso é muito bacana. Porque é um diferencial que você tem hoje no mercado, né? Como eu falei, eu não conheço ninguém que faça um trabalho como o seu. E hoje, assim, o que que mais os noivos buscam? Ou qual é a tua maior preocupação na hora de atendê-los? Porque você fala muito do sabor, né? Uhum. E a gente sabe que o sabor é uma coisa muito particular, Sim. né? Depende do paladar, depende de várias coisas. Então, como é que fica essa questão? Olha, eu tenho alguns sabores pré-definidos, né, que eu trabalho, que eu sei que as combinações casam e que ficam agradáveis, mas também eu sou super aberta, assim, ai, olha, eu gostei dessa com essa. E claro que eu oriento, eu levo essa orientação para os noivos na hora, mas eu não engesso os noivos. E eu acho que o que mais me diferencia é a questão do equilíbrio de dulçor. Porque, particularmente, eu amo doce, mas eu não gosto de nada melado, nada doce, assim, ao extremo. Não gosto. E eu gosto muito de combinações, né? Até meio agridoce, coisas do tipo. Então, eu acho que isso que traz também um perfil muito específico até de clientes, de noivos para mim, né? Que eles buscam justamente isso. Não querem nada muito doce, querem uma coisa diferenciada. Outra coisa que a gente faz também todos os nossos bolos são molhados com uma calda com várias especiarias. Então, esse é um outro. Claro que, olha, eu sou alérgico. A gente troca essa calda, a gente faz uma outra calda, mas a princípio a gente tem essas diferenciações. Que legal!
E isso é mais um diferencial, né? Como você mesmo falou. Sim, Porque da mesma forma que a gente vê no mercado muitos bolos assim parecidos, né, esteticamente, o sabor também é muita coisa parecida, né? A gente não vê assim muita inovação, a gente não vê é, muita coisa assim criativa, né? Porque isso sim, faz parte da criatividade, né? Porque fazer mais do mesmo a maioria das pessoas faz. O que é legal é você se destacar de todo mundo, né? E hoje você participa aí de grandes feiras de casamento, né? Eu fico acompanhando lá na tua rede social, então você tá aí com grandes nomes do mercado. E quais são, assim, hoje os maiores desafios, né, nesse mercado de casamento? olha, eu acredito que o maior desafio é você conseguir se inserir nele, porque já existem fornecedores de longa data, que são fornecedores que já conseguiram se estabelecer no mercado, e aí existe quem indica que é muito forte. Então você conseguir se inserir, mostrar o seu trabalho, é um trabalho de formiguinha mesmo. Você vai conhecendo um, daí daqui a pouco você vai conhecer outro, vai mostrando o seu trabalho, as pessoas vão falando: "Nossa, é bom", né, você apresenta, e aí vai ganhando, você vai conquistando, mas não é uma coisa do dia para noite. Acho que essa é Sim. a maior dificuldade mesmo. E não é à toa que você chegou, né, onde você chegou hoje, e os teus produtos, né, estão chegando inclusive nos eventos dos famosos, né? Porque você fez a ilha de sobremesa do aniversário do Romário, não foi? Conta pra gente como é que foi isso. Sim, eu fiz toda a parte de sobremesa do jantar de aniversário dele, porque são 3 dias de festa que ele faz. E aí o primeiro deles é um jantar, mais pra família, amigos mais íntimos, e aí eu fiz essa ilha de sobremesa, toda a sobremesa do jantar foi eu que fiz. Fiz pra ele e fiz também se não me engano, acho que era a despedida do Gabigol, ele também fez um jantar empratado e eu fiz também toda a parte de sobremesa desse jantar empratado. Ai, Foram esses que dois que eu fiz, assim. maravilhosa, né? Isso só reforça que não é só bonito, né? É muito maravilhoso também. Sim. E como é que você consegue hoje, né? Porque eu acredito que também seja um desafio a gente conseguir passar isso para os noivos, né? Na hora de vender. Porque hoje, por exemplo, quando um casal de noivos entra no teu Instagram, eles vão ver as obras de arte que você faz, né? Isso já é um diferencial. Mas como você vai passar sobre qualidade, o dulçor, tudo isso para eles, né? Como que você consegue quebrar essas objeções para que eles fechem com você, para que eles, né, consigam ou até mesmo conhecer o teu produto? Olha, começa que assim, para o noivo chegar até a mim ou a qualquer outro fornecedor, ele teve indicação. Dificilmente, muito difícil ele chegar no Instagram, olhar e falar: "Ah, quero um orçamento". É, é muito difícil. Mas, então, ele já teve uma indicação que ele falou: "Ó, é bom, experimenta, vê se agrada e tudo mais". E aí eu tenho uma conversa com os noivos, faço uma pré-reunião com eles, onde eu entendo o estilo, entendo, o que que eles prezam, né, mais, porque tem um noivo que fala assim: "Ah, eu não quero, eu só quero estética". Tem noivo que prefere, e tem noivo que não, que fala: "Não, eu quero que seja um bolo gostoso". Até porque, às vezes, a casa de festa, ela dá o bolo e eles não querem o bolo da casa de festa, porque é um bolo Que bom. inferior, seco, um É, bolo que não é muito bom, né, tanto que eles pagam muito pouco casa de festa, sim. né. E aí eles trocam, né, e vale a pena trocar. Não, com certeza, sem Vale a pena, dúvida, né? porque você vai oferecer, eu acredito que quando você faz uma festa, né, um evento que você espera que seja para sempre, né, e mesmo que não for também tá tudo bem, mas é um evento, muito especial na vida, você quer o melhor, você quer Sim. que os seus convidados tenham o melhor ali. E, então vale a pena você trocar, você fazer essa troca do bolo e colocar um bolo bom, né. E outra coisa também que eu consigo fazer,
eu consigo, por exemplo, muitos noivos às vezes gostam de sabores que não é o tradicional. Que falam, não, acho que não vai agradar a todos os meus convidados. Então, o bolo deles é um e o bolo dos convidados é outro. Que bacana. E eles conseguem. Então, acho que eu consigo, voltando à pergunta, eu acho que eu consigo fazer essa quebra de objeção mostrando para eles a qualidade, enviando uma degustação e até com a indicação que já teve previamente, né? E as opções que você oferece, né? Sim, Porque não é uma coisa ali engessada, né? Ah, não, só pode ser um sabor, né? Você ali sim, tem a opção deles terem um bolo para eles, um bolo para os convidados, né? Hoje em dia também tem os bolos de corte, né? Que às vezes a pessoa nem tem ali o bolo verdadeiro. E você trabalha também com isso? Como que funciona essa parte? eu não faço só maquete, que é só o bolo fake, né? Que o pessoal fala na mesa. Não faço ele inteiro fake. Eu faço sempre pelo menos um andar verdadeiro. E geralmente eu vou na contramão do que é o tradicional. Então eu não faço a base, eu faço o topo verdadeiro. Porque o topo, o buffet depois tira e o casal leva embora. Por isso que eu consigo fazer 2 sabores diferentes. Então o casal vai levar embora. Tem muitos casais que congelam ainda para um ano comer, né? Depois de um ano. Tem casais que querem comer logo depois, mas eles ficam com esse topo para eles. E o bolo dos convidados, ele vai todo de corte para o buffet servir. Entendi. Que bacana, né? E não, gente, na verdade, todo mundo quer cortar o topo do bolo, né? Eu não sei quem foi que inventou de cortar a base, porque é muito mais legal você vir de cima para baixo, né? Todo mundo Sim. quer cortar o topo, mas aí é sempre o contrário, a gente tem que cortar ali a base, fazer primeiro. Então, eu acho também que é um momento bem bacana para os noivos, né? Poder Sim. fazer a foto e cortar de verdade o bolo que tá, né, no topo, isso é muito bacana, né? Sim, sim, eu acho que é um investimento super que vale a pena, porque que nem muitos casais falam, mas o decorador dá o bolo da mesa. Mas é um bolo fake que você vai ver várias fotos com o mesmo bolo, e você não tem essa experiência, essas fotos de você cortando, de você colocando, né, experimentando, comendo com o seu noivo ali. Você não tem isso, essa experiência nem essas fotos, né? Então, você ter isso, eu acho que é mais Uma experiência mesmo, né, no seu um evento. protocolo, vamos Porque dizer é um assim. barato que sai caro, né? Porque eu Sim, penso assim, a pessoa tem aquele sonho de casar, né? Ela tá investindo em tanta coisa. E tem coisas assim que são fundamentais e às vezes eu vejo as pessoas quererem fazer realmente esse investimento. Ah, mas a casa de festa vai dar, o buffet vai dar, o decorador vai dar, ou um bolo fake, ou um bolo de corte e tal, mas que bolo é esse, né? sim, É o que você falou, você vai ver todas as fotos com o mesmo bolo, com a mesma decoração, com o mesmo tudo, né? Ou então vai ser aquele bolo que é seco, como você falou, ou às vezes ele tem um monte daquela pasta americana em excesso, aquela, né, algo que sim, não é saboroso, porque tudo isso tem que ser muito bem feito. E isso requer qualidade. Qualidade precisa de produtos bons, sim. né? Porque às vezes as pessoas não entendem isso, né? Eu quero pagar barato e quero que seja de qualidade. Impossível, né? É, Não existe. não existe. São caminhos completamente diferentes. Sim, com Porque certeza. não é que a gente vá sempre entrar nessa máxima de tudo que é caro é bom. Não, não é isso. A gente sabe também que hoje no mercado de casamentos tem muita gente que tem nome, cobra caro e não é bom, Sim, né? Então isso é muito relativo. Mas a partir do momento que você conhece o produto, você vê que é de qualidade, não tem, né? Como ele. Porque os insumos não são baratos, né, Carol? não. Então, como que você vai fazer um bolo desse, uma obra de arte e algo, né? Para depois. Ah, não, era só isso. Não tem como. Não, não tem. Eu acho que tudo em confeitaria é mais caro também, desde os equipamentos até os insumos, né? E hoje também, eu acho que as pessoas conseguem ter noção também de preço, vamos dizer assim, não é nem de valor, mas de preço no dia a dia delas. Sim. Porque você vai no mercado, hoje em dia é difícil você achar um leite condensado integral.
É só semidesnatado, composto lácteo. E o integral, quando você acha, muita gente se assusta com o valor que tá no mercado. Então, e eu prezo por isso, né? Leite condensado só integral, é manteiga, não é margarina, é doce de leite Viçosa, sabe? Então, eu prezo por essas coisas que eu acho é, que vão me diferenciar, né? Chocolate que não vai gordura hidrogenada. Então, acho que você tem que ter essa linha, né, muito bem definida. E eu, por prezar muito também sabor, não abro mão de produtos de qualidade, enfim, nos meus produtos, né? Porque senão desanda, né? Fica aquela receita meia boca ali, pela metade, né? Algo Sim. que não representa realmente a tua empresa, o que você oferece, né? Porque é o que não adianta você ter um bolo bonito que ninguém tem, mas ele não ser gostoso, né? E é Não. por isso que me chamou muito a atenção o teu trabalho, e eu sempre falo isso para você. Não é propaganda, né, gente? Não é. Mas é mesmo, porque quando eu conheci, eu fiquei encantada, assim, com teus bolos. Eu falei, nossa, nunca vi nada parecido. E quando a gente prova, realmente o sabor é diferente. E você tem recheios diferentes também, né? Então é por isso que é importante a degustação no Sim. casamento, né? Porque às vezes as pessoas, eu não quero pagar a degustação, eu vou comprar qualquer coisa. Gente, mas faz uma diferença, porque aí você consegue realmente identificar quem é o fornecedor de qualidade. Quem é o que trabalha com um produto bom, quem oferece realmente aquilo que promete, né? Porque muita gente promete uma coisa e entrega outra. Sim, muito. Muita, né? Muito. Então, assim, é por isso que é importante. E a degustação vai fazer toda a diferença, né? Porque eles vão provar e aí eu acho que é muito difícil eles não fecharem, né? É. Geralmente, assim, todos que experimentam e que conhecem, fecham com a gente. É Ai, muito que difícil legal. a gente não conseguir converter. Então é isso, gente. Os noivos agendem, né? Sim, Agendem a degustação porque vai valer a pena, né? com certeza. E isso que você falou também da indicação, né, no mercado de casamentos, isso é muito importante, né? Porque é aí que entram as parcerias estratégicas, né, Carol? Porque Sim, às vezes as pessoas não dão muita importância para isso, mas não é aquela parceria de indicação, eu indico você, você me indica, mas são as parcerias estratégicas que vão realmente te trazer clientes, que vão ajudar você a cada vez se inserir mais nesse mercado. Então, isso é algo que faz diferença, né? ah, sim, com certeza, faz muita diferença. E principalmente eu acho que parcerias com decoradores e cerimonialistas, então acho que é mais crucial ainda, porque é como se eles fossem a base da indicação, né? Então, você conseguir ter essas indicações e também você conseguir fazer essas parcerias, né? Mostrando que você tem um trabalho legal, que você entrega, que você promete, o que você cumpre o que você promete, acho que é fundamental isso, né? Até É, porque quando você começa no mercado, você vão te testar muito. sim. Não, e também só vão indicar se você realmente, né, for uma pessoa comprometida e que oferece um produto de qualidade, faz uma entrega, né? Porque, na verdade, a gente tem que pensar em tudo, né? Não é só Sim. o produto final, mas é a entrega no prazo, é o bolo chegar inteiro, né? Todas essas questões são importantes, porque às vezes as pessoas não pensam muito nisso, né? Então, Sim. para você ser indicada por uma cerimonialista ou por alguém desse segmento, você vai ter que fazer um excelente trabalho. Então, isso faz toda a diferença. Sim, sim, total. Inclusive, eu estava num evento de casamento agora, recentemente, semana passada, e uma cerimonialista falou assim que ela observa tudo, desde de quando o fornecedor ele chega, tipo assim, se o carro tá limpo, se o carro não tá limpo, se, sabe, esses pequenos detalhes assim, você tá sendo observado a todo momento. Da hora que você entrou, da hora que você saiu, você tá sendo observado. Então, eu acredito muito nisso. Você tem que estar sempre impecável, em todos os sentidos, e o seu produto também. Ainda mais quem trabalha com alimento, né? Sim, E é o trabalho da cerimonialista, porque você imagina ela indicar alguém que no dia vai atrasar,
que no dia vai trazer o bolo diferente do que foi pedido, né? Isso tudo atrapalha o trabalho dela, porque ela tem que fazer tudo dar certo. Então, para ela indicar, ela tem que ter muita confiança, né? Então, ela tá certíssima, né? De Não, sim. observar cada detalhe para poder fazer a indicação certa, né? Sim, com certeza. E também tem uma grande questão que eu pelo menos faço questão, que é assim, mesmo que eu feche direto com os noivos, eu faço questão de fazer uma reunião ou entrar em contato com o decorador e com o cerimonialista para alinhar tudo com eles, porque assim, o bolo ele tem que ornar com tudo. Então não adianta a noiva chegar para mim e falar assim: olha, eu quero um bolo super moderno e a minha decoração super clássica. Nada a ver. Não vai, não vai dar certo, né? Então, por isso eu faço essa reunião também, depois com eles e com os noivos também, pra gente ter esse alinhamento, né? Alinhamento. De tudo, assim. E pra eles estarem cientes, né? Porque às vezes a noiva me passa uma coisa e a gente passa outra pra eles. Isso E- acontece. É igual você falou do sabor, né? Às vezes sim, você sugere ali, mas eles querem outra coisa e tá tudo bem. Mas você sim. indicou ali o que seria mais adequado para o paladar das pessoas, etc. É a mesma coisa o estilo do bolo. Ah, eu gostei muito desse, tá? Mas como é que é a festa? Como é que é a decoração? E isso é mais um diferencial, né, Carol? Porque as pessoas têm muito esse hábito de trabalhar sozinhas, né? Acho É. que não é nem à toa que o próprio decorador quer oferecer o bolo fake, porque para ele é mais tranquilo, né? Vai dar tudo certo aqui com a minha decoração, né? E quando você faz esse caminho ao contrário, além de ser um diferencial, eu acho que fica tudo muito mais harmônico. Sim, sim. E tem que ser, né? Tem que Tem ser. que ser. Porque o bolo, ele é ele é um. Depois da noiva, acho que o bolo é um principal elemento que as pessoas olham, né? Assim, como é o bolo? Cadê a mesa de doces? Acho que isso acho que é até antes do noivo. É verdade. Então, acho que você tem que estar muito alinhado ali tudo, né? É Pra verdade. como dizer, né? É Até o verdade. vestido da noiva tem que estar alinhado com a Sim, decoração, com né? buquê, Com né? Que às vezes a pessoa buquê, quer um com... buquê que não tem nada a ver. É, E é muito legal, porque você consegue dar essa visão para ela, né? Conversar, alinhar. Então, isso é sim, um diferencial. Isso é muito bacana. sim. Isso é muito bacana. E agora, Carol, eu quero saber sobre uma novidade que você está trazendo aí pra gente, né? Que é o workshop para os noivos criarem seu próprio bolo, é isso mesmo? Isso. Ai, me conta. Então, na verdade, a ideia é o seguinte: é a gente ter uma conversa com os noivos, entender os doces preferidos e os mais nostálgicos para eles. E aí a gente vai selecionar dentro do que cada noivo, né, uma noiva, um noivo falar. A gente vai selecionar os que mais conseguem combinar, né? Porque também tem que Tem que combinar. combinar. E aí eu vou desenvolver um bolo com recheios que remetam a esses doces. Ai, que delícia, aquela coisa bem da avó, né? Sim. Então, assim, por exemplo, sei lá, eu gosto de pudim e eu gosto de brigadeiro. Sei lá, tô dando um exemplo. Ok, então como a gente vai fazer? Ou, minha mãe fazia um pavê de sonho de valsa. Então, o que que vai no sonho de valsa? É amendoim, é bolacha, é chocolate. Então é criar, desenvolver recheios ou a massa do bolo, enfim, que combinem e que remetam, quando os noivos comerem, remeta a toda a nostalgia que eles tinham dos doces. Aquela memória, Aquela né? memória Ai, que afetiva, aquela delícia. memória deles. E dentro disso, depois que tiver desenvolvido e tudo mais, eu vou fazer um workshop com eles, uma reunião, onde eles vão preparar, eu vou ensinar eles a preparar o bolo, o recheio, enfim, tudo. E aí eles vão montar e ter essa receita do seu próprio bolo, que é exclusivo. Que lindo! E aí eles podem fazer juntos em casa, a qualquer momento, né? Final de Podem. semana deu aquela vontade de comer um doce, vamos unir o que a gente gosta, lembrar da nossa infância e Sim. fazer essa. Ai, que lindo! É.
Eu tô desenvolvendo, ainda não lancei, mas vou estar fazendo o lançamento em breve para eles, para isso, né? Para eles terem essa exclusividade de um bolo totalmente personalizado. Bom, então já entrem na fila de espera, né? Já manda mensagem para Carol para dizer eu quero. Porque também isso é uma ideia muito legal para os noivos, mas eu acredito que qualquer pessoa pode fazer, né? Não precisa ser só os noivos, Não, né? não. Eu tava Pode. aqui pensando agora, nossa, quem já é casado, quer viver essa experiência, ou de repente a mãe que quer passar para a filha, né? Olha, o que eu gosto, que eu comia quando eu era criança, né? E fazer Sim, aquela mistura ali do que a criança gosta hoje, do que a mãe gostava e o pai, e todo mundo junto, né? sim, sim, É algo pode. muito bacana, assim. A gente acho que vai ser muito legal. Bom, então todo mundo entra na fila, tá? Manda lá um oi pra Carol, entra na fila para vocês fazerem aí o bolo de vocês. Eu vou querer. Claro. Eu não sou muito boa para fazer bolo, não. Na verdade, eu nunca tentei. Já tentei, mas solou quando eu era nova e meio que desisti. Mas vai que eu consigo hoje, né? Claro que consegue. E assim, não é preciso. Como eu vou estar orientando tudo, e confeitaria é muito exata. Então, depois que eu desenvolver toda a receita e os recheios, é só seguir o passo a passo. Não tem como errar. Que delícia. Eu tenho certeza que tá todo mundo com água na boca, porque a gente falou aqui de doce, de um monte de coisa, né? E como é que você faz quando o casal, né, tem um paladar muito infantil? Porque isso é muito comum, né? Aquele casal que só gosta de brigadeiro, de chocolate. Você consegue atendê-los também? Como que você faz isso? Porque hoje a gente vê, né, por exemplo, você tem sabores clássicos, mas também tem sabores muito inovadores. E eu gosto de novidade, mas tem gente que tem um paladar mais infantil e às vezes quer, né? Um brigadeiro, algo assim. Como é que você trabalha com esses noivos? Olha, eu tenho alguns sabores, por exemplo, um dos sabores que eu tenho, eu chamo que é o brigadeiro tradicional. O que que eu falo que é um brigadeiro tradicional? É aquele brigadeiro feito com Nescau mesmo. Aquele que ele é mais doce, Mas é uma ele delícia, vai. né? Mas é o que acho que é a geração dos anos 90, talvez 80, eles conseguem comer e falar assim: nossa, lembra a minha infância. Então, eu tenho esse brigadeiro, que é justamente para você ter essa memória afetiva, você remeter esse paladar mais infantil, mais doce. Mas mesmo quando os noivos têm esse paladar infantil, ou esse paladar que gosta de uma coisa um pouco mais doce, eu consigo atender, porque de repente eu trago um recheio que é mais doce, mas uma massa mais neutra. Então, que Hum, balanceia e não fica harmônico, né? entendi. E também, com a degustação, a pessoa pode provar, né? Porque eu acho Sim, que isso é diferente. Porque às vezes a pessoa não saiu daquele paladar porque ela nunca se permitiu, né, provar algo novo. Então, por isso que a sim. degustação é importante também. Porque aí você se desafia, né? Nossa, mas isso aqui é legal, nunca imaginei, né? Então, Sim, isso é muito legal. sim, e eu acho bacana a degustação, porque às vezes assim, a noiva ama um sabor e o noivo outro. Mas aí eles conseguem chegar num consenso de tipo, ah, mas nós dois gostamos desse, do terceiro. Então, assim, nenhum nem outro, né? Tem várias Tem opções. várias opções. Muito Então, isso é bom, bom também. muito bom. E Carol, a gente já está indo para o final, Ah, infelizmente, mas eu queria que você falasse um pouquinho, né? Porque hoje você está fazendo a mentoria de grupo, né? sim. E eu queria que você falasse um pouquinho como que a mentoria te ajudou nessa tua jornada, né? Como é que está sendo essa experiência, porque você começou há pouco tempo, né? Tem alguns meses que você já está na mentoria, mas o quanto isso já fez alguma diferença aí na tua vida, no teu negócio? Olha, a mentoria, eu acho que ela tá sendo muito boa, porque a Bia, ela é como se ela te desse um empurrão, vamos dizer assim, para ser Vai! delicada, delicada, né? Porque assim, eu sou uma pessoa muito criativa. Muito, tem muitas ideias Eu, maravilhosas. só que para mim a execução ou essa parte do executar mesmo, eu deixava a desejar.
E aí passava o time, enfim, né, as questões. Mas com a mentoria, e ela é quinzenal, a gente consegue não, preciso entregar em 15 dias, mesmo que você faça um dia antes, mas você tem que entregar em 15 dias. Aquela coisa do colégio, né? Aprove amanhã. Eu vou Eu tenho estudar 15 hoje. dias, mas eu vou estudar na véspera. Então tem isso, assim, você tem prazos, né? Isso eu só acho muito. Pra mim funciona, né? Pra mim funciona bem, assim. Logo mais eu quero estar na individual, porque daí com certeza. vai ser mais firme, vamos dizer assim. E aí eu acho que eu consigo acelerar mais o meu processo. Mas foi muito bacana, assim, até para eu ver, acreditar mais no meu produto, acreditar mais no meu trabalho até. Acho que foi bem legal. Que legal, fico feliz, Carol. E agora fala para o pessoal que está assistindo a gente, né? Você quer deixar alguma mensagem para eles? Você quer deixar o teu contato? Agora é teu momento aí, fica à vontade. Olha, vocês podem entrar no meu Instagram, lá eu coloco todos os bolos e obras de artes, como diz a Bia, tudo fica lá, né? É nosso portfólio. E entre em contato, quem quiser degustação, fala comigo, a gente tem a degustação tanto presencial, que eu particularmente acho até mais interessante, porque a gente consegue ter uma conversa melhor, a gente consegue se alinhar melhor ali. Mas também consigo enviar um kit de degustação. Principalmente para os noivos que moram fora e vêm, sei lá, final de semana só para degustar algumas coisas ou ver uma casa de festa ou outra, eu costumo mandar o kit. Legal, E aí a gente vai alinhando tudo online. O que facilita muito, né? Muito. Então, venham, entrem em contato, que eu tô super disponível. E se você tem essa mentalidade, se você quer uma coisa contemporânea, moderna, é comigo mesmo. Maravilhosa. Como é que eles te acham? Pelo Instagram, Ateliê Carol Guimarães, ateliê sem R. Ou pelo WhatsApp, 21 96767 3355. Maravilha. Então, quem quiser degustar as delícias da Carol, né? Fazer um bolo para o casamento, fazer um workshop para fazer o seu bolo, né? Para trazer sua memória, fazer sua ilha de sobremesas, né? Tudo isso é só entrar em contato com ela. Carol, obrigada, tá? Eu que agradeço. Por você estar aqui com a gente. Eu adorei falar com você. Tenho certeza que você vai só crescer na mentoria e vamos seguir juntas. E é isso, gente. Obrigada. Deixem aí os comentários, perguntas que a Carol vai responder. E até o nosso próximo episódio.